Seguimos com mais destaques de Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, se reuniram para tratar do ICMS dos combustíveis. Yasmin Costa chegando também, direto de Brasília, com os detalhes. Yasmin, boa noite. Os governadores aguardam ansiosos o resultado desse encontro, né? Pois é, Lívia, aguardam muito ansiosos o encontro que durou cerca de 40 minutos e a gente só viu que o ministro da Economia, só soube, melhor dizendo, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve lá no Supremo Tribunal Federal porque a gente viu os carros dele passando, porque o Guedes não falou com a imprensa. Boa noite para você, Lívia, para o Vitor e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, foi um encontro super rápido. O ministro da Economia chegou pouco depois das 5h30 da tarde lá no Supremo Tribunal Federal. Chegou junto com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, numa reunião que durou cerca de 40 minutos, a portas fechadas. Ninguém falou com a imprensa, nem o ministro, nem o advogado-geral da União e nem a ministra Rosa Weber, lá do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eles discutiram? A pauta era aquela lei que foi aprovada aqui pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que estabelece ali, que coloca telecomunicações, combustíveis e energia elétrica na lista de itens essenciais e, com isso, estabelece ali um teto que varia de 17% a 18% que pode ser cobrado do ICMS. O que acontece foi que 11 governadores, melhor dizendo, entraram com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal questionando justamente essa medida do governo, questionando que essa seria uma lei inconstitucional e pedindo para que ela fosse revogada. A ministra Rosa Weber, que é a relatora desse caso, já determinou que não vai analisar sozinha essa situação, disse que é uma situação que interfere na vida do consumidor comum e na questão jurídica, tem uma jurisprudência toda aí por trás e ela já encaminhou essa ação para ser analisada no plenário, ou seja, por todos os ministros, mas ainda não tem uma data definida para que isso aconteça, porque a gente lembra, o Supremo Tribunal Federal está em recesso, retoma as atividades só no comecinho de agosto, então esse julgamento em plenário para analisar essa lei só para agosto. E hoje, inclusive, os governadores entraram com uma nova ação, questionando essa medida que estabelece aí o teto do ICMS para os combustíveis. Entraram hoje com essa ação no Supremo Tribunal Federal. 11 governadores também assinam essa nova petição e eles querem que a ministra Rosa Weber, ela determine imediatamente a suspensão de 8 artigos dessa lei aprovada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, porque eles afirmam que os estados serão muito comprometidos, terão uma perda de arrecadação muito grande e por isso eles querem que essa medida seja decretada como inconstitucional e que não afete tanto os cofres públicos estaduais. É essa a alegação que eles fazem e a gente vai seguir acompanhando, porque, por enquanto, julgamento sobre esse caso ainda não tem marcado. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações, Yasmin. Bom trabalho para você. Até já. Mais um giro aqui com as meninas, com as comentaristas. Agora começando com você, Fabi. A gente lembra, e é bom reforçar isso, que embora esses governadores estejam questionando essa lei que fixou o teto do ICMS para combustíveis e outros serviços também em 17% e 18%, embora eles estejam questionando, quase todos os governadores já estão implementando essa medida. E a gente lembra que foi uma lei sancionada recentemente, mais no final do mês passado pelo presidente, mas foi vetado aquele trecho que tratava da compensação aos estados que perdessem acima de 5% da arrecadação com essa limitação da alíquota. Se não tivesse acontecido esse veto, essas discussões estariam acontecendo? Qual sua análise? Lívia, na verdade eu tenho que ir um passo para trás nisso. Houve esse veto justamente porque esses governadores manifestaram que iriam judicializar. Como a gente sabe que tudo vai parar no judiciário, tudo que o executivo faz, o legislativo faz, que eles não concordem, eles acabam jogando para o judiciário. Então foi aí o veto, porque era importante reter esse fundo de compensação, que agora nessa PEC, o Paulo Guedes deve ter ido até encontrar com a ministra e demais para explicar como é que ele pode fazer com o lucro que o Brasil, a União, está tendo. A União realmente vai perceber aí um dividendo que não teve no passado.
da venda da Eletrobras e também outros dividendos de outras estatais, ou seja, o Brasil tem receita. Agora, para isso chegar na ponta, era preciso fazer a tal da reforma tributária. Então, essa questão é complexa e na hora que for discutir isso no plenário do STF, eu vejo uma complexidade jurídica enorme, porque o fato gerador existe, então vai ser uma discussão muito profunda, infelizmente, por ausência da reforma. E para deixar claro, não é ilegal você diminuir ou majorar impostos. Isso é pertinente ao executivo, principalmente para alguns impostos que têm a função de regular o mercado. O ICMS foi entendido assim recentemente. Então, eu creio que essa briga, especificamente analisando de pronto, talvez não tivesse algum objetivo aí de ganhar pelo Poder Judiciário. Aí eu vejo a boa vontade do ministro Paulo Guedes de tentar colocar a realidade para esses governadores e municípios, que eles precisam aprender a deixar a receita girar, o imposto que tem a ver com consumo também vir e, quem sabe, essa ausência de arrecadação não seja tão grande como eles estão já chorando. Agora, Cristina Grêmio certamente viria uma questão jurídica bem complicada se o Supremo for adiante e derrubar essa decisão do Congresso, né? Porque a perda de arrecadação, como os próprios governadores alegam e reforçam nesse pedido que foi encaminhado mais uma vez ao STF, essa perda já está em andamento. Então, o ressarcimento ou os cálculos sobre o eventual dinheiro não arrecadado durante esse período, no caso de uma eventual, aí sim, decisão do Supremo Tribunal Federal, seria bem complexo, né, Cris? Mas veja só, Vitor, tem um ponto aqui que a gente precisa trazer para discussão e que é pouco lembrado, que os cálculos dos governadores sobre o ICMS eram feitos previamente, então eles ainda não sabiam de quanto seria o preço do petróleo naquele mês e já calculavam a projeção do que eles imaginavam, jogavam o imposto. Então, óbvio que eles foram lucrando ali em cima de um lucro, né, um valor presumido, e há muito questionamento para ser feito em cima desses valores. A outra questão que eu queria trazer, e que é também muito importante, é que não foi só a Petrobras ou os acionistas da Petrobras, não foram só eles que lucraram aí nos últimos tempos. Os estados lucraram e muito, porque foi aumentando o valor do combustível e o percentual que eles recebiam por aquele valor pago pelo consumidor também foi aumentando. Então agora é óbvio que eles vão dizer que está caindo a arrecadação, mas eles têm que comparar com a arrecadação no início dessa escalada de alta de preços e não com o mês anterior. No mês anterior eles já estavam lucrando em cima do mês anterior e assim vai. Se for olhar retroativamente, eles vão ter alegação de perda aí mês após mês. Mas a gente tem que arcar com isso, nós consumidores temos que enriquecer os cofres dos estados, não é justo isso, somos nós que pagamos tudo afinal, os cofres municipais, os estaduais, os federais, a gasolina na bomba, o lucro da Petrobras, o lucro dos árabes que estão vendendo mais caro porque está faltando combustível por causa da guerra, tudo isso somos nós que pagamos, e aí vamos ter que pagar mais. Então eu não sei se o STF tem esse bom senso na hora de analisar a questão, mas deveria olhar, até porque eles também são servidores públicos abastecidos pelo nosso dinheiro e eles servem a nós, não somos nós que servimos a eles.